Abram em Lucas, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 10. E depois, capítulo 8, versículo 10. Lucas 7, 1 ao 10. Depois o 8, capítulo 8, verso 10. Todo mundo encontrou? Quase. Vamos lá. Tendo Jesus concluído todas suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda como uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isso, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Agora capítulo 8, verso 10. Que é o versículo que nós temos visto, né? Que é a base dessa série de estudo. Respondeu-lhes Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Amém? Vamos orar? Pai, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem nos dado conhecer a revelação do teu reino, Senhor. Eu te louvo porque o Senhor tem se manifestado, o Senhor tem estado presente de forma tremenda, Senhor, nas nossas vidas. Te agradeço por essa porção bendita da Tua palavra, Senhor. Eu peço que ela seja, Senhor, realmente uma semente a edificar a nossa vida, a transformar, a amadurecer a nossa fé, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, com a Tua presença, com a revelação da Tua face. Cuida, Senhor, deste momento, guiando, Senhor, orientando e ministrando, sobretudo, nas nossas vidas, ó Pai. Para que saiamos daqui, Senhor, te louvando, adorando, contemplando realmente o Teu poder e a Tua glória, Senhor. Obrigado pela vida de cada um aqui presente, Senhor, que o Senhor cumpra, a Tua palavra cumpra, Senhor, o propósito que lhe apraz, Senhor. Que realmente o Senhor possa tocar os corações, abrir o entendimento, Senhor, salvar, Senhor, santificar, mudar a vida, mudar o rumo, mudar a direção, Senhor. É o que nós te pedimos, na autoridade do nome de Jesus. Nós te pedimos também que o Senhor venha cobrir, Senhor, as nossas vidas neste momento, Senhor, nos guardando e nos livrando de toda seta. O Senhor leva cativo o nosso pensamento ao Teu trono, Senhor, à Tua glória. Nós te pedimos, ó Pai, que toda ação do inimigo seja repreendida, Senhor, e que fique lá fora, Senhor, para o louvor do Teu nome, para o engrandecimento do Teu nome. Nós te pedimos que seja o tempo de oração, que haja tempo de comunhão, que haja tempo, Senhor, realmente, Senhor, na Tua presença, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas capítulo 8, verso 10, Jesus disse: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Se a gente fala de mistérios, se a gente fala de reino de Deus, não tem como falar destas coisas se não falar também de uma coisa específica em relação à vida de cada cristão. Uma coisa que cada cristão tem, cada um de nós, né? Cada pessoa que confia a sua vida no Senhor, cada pessoa que acredita no Senhor e na obra de Deus, né?
ele vive com isso, ele convive com isso, faz parte da sua vida. Alguém tem alguma ideia? O que é essa questão que todos nós temos e que é fundamental, ela é indispensável quando ela se relaciona com isso, com o reino de Deus, com os mistérios que nos são dados conhecer do reino de Deus? Alguém sabe? É um elementozinho que é indispensável. A fé. Hoje eu quero falar sobre fé, um pouco sobre fé. Esse texto é um texto comum, né? Comum no sentido de que, com certeza, a maioria de vocês já ouviu, já viu alguém falando, algum estudo. É simples, mas com certeza ele tem uma lição muito importante, uma lição muito grandiosa. Há um mistério que nos é revelado nesse texto, que é o que a gente vai ver hoje, a fé, né? Este grande mistério, a fé. Eu pergunto para você, antes da gente entrar no texto, tenta pensar em alguns segundos e tenta você mesmo responder para você mesmo. O que é uma fé que realmente atrai a atenção de Deus? Pense para você e tente responder, né? Tente analisar essa questão. O que é uma fé, né, capaz de realmente alcançar, né, a ação de Deus, a ação extraordinária de Deus, o mover de Deus, né, o mover da graça de Deus, o mover do poder de Deus? O que é uma fé capaz de atrair a atenção do Senhor, né, a ponto de ser favorável à nossa vida, de ser favorável, de alcançarmos o favor de Deus, né, de encarar os dilemas da vida, os problemas, né, este mundo que a gente tem que encarar todos os dias? O que é uma fé de fato, né, atuante? O que é de fato uma fé verdadeira, uma fé que realmente ela é atuante na nossa vida, ela faz diferença na nossa vida? Mais do que uma definição teológica, né, para a gente, antes de qualquer coisa, para você responder essa pergunta, mais de a gente definir o que é fé, aquelas definições teológicas que muitas vezes a gente carrega, mas que muitas vezes também não faz diferença nenhuma, né? Porque ela não atua na nossa vida. Mais do que uma definição teológica, né? A ideia de hoje, pensarmos em fé, é na tentativa de procurar uma resposta para tentar enxergar de verdade o que é a fé. Como a fé atua, como a fé opera, como ela é praticada. Né? Isso que de fato faz a diferença quando a gente fala de fé. É importante ter definições, conhecer, né, ter os princípios, os conceitos. É importante. Mas se isso não vai para a prática, se isso não é levado para a vida, se isso de fato não atua na nossa vida, perde-se o valor. Concorda comigo? Não? Perde-se o sentido. Fica simplesmente uma teoria. Né? A ideia não é buscar teoria. Agora é mais entender na prática o que realmente, como ela atua. Como a gente tem visto aqui esses dias, né? A gente tem visto que o reino de Deus ele se relaciona com áreas da nossa vida, né, íntimas da nossa vida. A gente falou de expectativa, a gente falou de tentações, a gente falou, né, de promessas, a gente tem falado de várias coisas. A gente falou do trabalho, né? O reino de Deus ele se conecta, ele se relaciona conosco nas áreas mais comuns da nossa vida. Né? E a fé ela é um elemento fundamental que, na verdade, vai atuar, vai interagir nessa história toda. Então vamos lá. Hoje, vamos dar uma olhada para esse texto aqui, para essa história, para essa porção da palavra de Deus. Vamos tentar visualizar na palavra o que é de fato uma fé atuante, o que é de fato uma fé que realmente atrai a atenção do Senhor e ela é capaz de ver, né, de se mover, né, de ver a mão de Deus se movendo em favor da nossa vida. Amém? Vamos ler de novo o capítulo 7, verso 9. Alguém, por favor. Capítulo 7, verso 9. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Bom, o que você vê nesse texto? O que você está vendo aí nesse versículo? O que você enxerga aí? Me diz. O que você consegue perceber nesse texto? O que se destaca? Aparece algo em comum aí para Jesus? Porque os mais próximos dele não agiram como esse centurião agiu. O que mais que você vê nesse texto? Eu acho que Jesus ficou surpreso. Ficou surpreso? Tem uma palavra aí que eu acho que resume. O próprio texto fala. Ele ficou o quê? Admirado. A gente vê. Então, o que a gente está vendo aí no texto? A gente está vendo alguém ou algo
que atrai o quê? Admiração de Cristo, né? Admiração de Jesus. Vemos aí um homem, né? E uma ação, né? Algo na sua vida que atrai em Cristo admiração, né? Um homem impressiona Jesus. Concorda aí comigo no texto? Tem alguém aí que deixa Jesus impressionado, deixa Jesus admirado, né? A ponto, né, de Jesus se voltar para o povo dele, os que o acompanhavam, e afirmar, né, em alto e bom som que ele não tinha encontrado isso em nenhum outro lugar, nem mesmo em Israel. Jesus ficou admirado, Jesus ficou aqui impressionado. Vou parar para pensar um pouquinho nisso. Você já parou para pensar que em Jesus admirado, ver em Jesus admirado, em Jesus impressionado com algo, com alguém? Normalmente Jesus é quem atrai a nossa admiração, concorda? Quem fica admirado geralmente é do outro lado. Somos nós, né? Do outro lado é que você vê surgindo a admiração, surgindo, né? Sempre, geralmente acontece sempre do outro lado. Parte de nós, a admiração, parte de nós, né? Esse sentimento de ficar impressionado com Jesus e tudo mais. Nesse texto é o contrário. Nesse texto aqui, gente, né? O que acontece não é o que geralmente acontece. O que normalmente acontece é o ao contrário. É Jesus admirado, não é uma pessoa que viu um milagre de Deus que ficou impressionado, mas sim Jesus, né? Qual é o mistério? O que faz com que Jesus fique de fato admirado com esse homem? A fé nele. Sua fé, Jesus disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Eu gosto muito dessa expressão. Fé como esta. A pergunta que nos interessa é a seguinte: o que fé é essa? Concorda? Jesus, a ponto de Jesus falar assim: não encontrei em Israel fé como esta. Que fé é esta? O que é esta fé que deixa Jesus admirado, que deixa Jesus, né, impressionado? Que atrai a admiração de Jesus, que atrai o contentamento de Jesus. Eu vejo que quando Jesus fala e faz isso, né, fala o texto aí que ele está admirado e ele fala isso para aqueles que estão acompanhando, eu vejo que Jesus ele fica contente de achar essa fé, né? Nem mesmo em Israel achei fé como esta. Achei. O verbo aqui é achar. Quem acha é porque procura. Certo? Vamos dar uma olhada então, vamos olhar para o texto e vamos tentar entender o que é essa fé. Que fé é esta? Né? Fé como esta. Vamos lá, alguém lê para mim de novo, verso 1 ao verso 3. Fé como esta. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns centuriões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Bom, o que nós sabemos desse homem que atrai a admiração de Jesus? O que a gente pode ver aí no texto, nesses 3 primeiros versículos, sobre a vida desse homem? Quem era esse homem? O que ele fazia? Você pode me dizer? O que você vê aí desse homem? Quem era esse homem? Romano. Era um romano. Era um gentil, portanto. Era um gentil. Era um centurião. O que é um centurião? É alguém que vendia cintos naquela época? Não. E com poder para comandar 100, né? Ele era um soldado, ele era um homem que participava do exército
né, romano, um centurião, capitão de 100 outros soldados. Por que centurião? Porque ele comandava outros 100 soldados. A palavra centurião vem de 100, né? 100 outros. Este homem, então, ele era um centurião, era um homem romano, era um homem, não era um judeu, era um homem que tinha, né, autoridade sobre outras 100 pessoas, pelo menos. O que mais? O texto fala mais coisa aí. Só isso? Ele se preocupava muito com o servo, que estava muito doente. É pro servo que ele estava pedindo. Esse homem tinha um servo, né? Não se sabe exatamente quantos, mas pelo menos um ele tinha, né? E diz aí o texto, né, que este servo do centurião, a quem ele muito estimava, estava o quê? Doente, quase à morte. Ou seja, aparece aí então o centurião, né, falando que ele tinha um servo e um servo muito estimado por ele, ou seja, um servo muito querido. Certo? Tinha alguém que servia a este homem e era muito estimado. Ele gostava muito dele. Repare só, esse centurião, então a gente pode ver mais coisas aí desse homem. Ele não era somente um soldado. Mas ele era um soldado, um homem romano, uma pessoa cheia de autoridade, mas que também demonstrava o quê? Compaixão, demonstrava humanidade, demonstrava afeto, né? Demonstrava até o quê, gente? Até coração. É um soldado que ama. É um soldado que tem afeto. É um soldado que tem cuidado. É uma pessoa, né, que realmente tem ali aquelas pessoas que estão ao redor. Inclusive, está falando desse servo, né, este servo. Para ele é muito querido. Então a gente está vendo aqui o que dele? Sentimento. Está vendo o que? Coração. Está vendo aqui um pouco da sua alma. A gente consegue ver um pouco da alma desse homem. Concorda comigo? Esse servo, para ele, era estimado, era um querido. Sendo ele um centurião, provavelmente tendo muitos servos, né, eu acredito que ele tinha mais do que um servo, ainda assim se preocupa e se importa com seus servos. Olha só. E mais, se apega a eles. Né? Você vê aqui um homem que é dotado de autoridade, um romano dotado de autoridade, com um servo e apegado a seu servo. O versículo ele chega a chamá-lo de meu. Quer ver qual verso? Quando ele fala para Jesus. No verso 7. No verso 7. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Repara só quanto ele... A maneira como ele se relaciona com seus próprios servos, né? Com este servo. Ou seja, ele está aqui demonstrando realmente afeto, carinho e tudo mais. Para ele, aquele servo, eu vejo aqui nesse texto o seguinte, gente, não era somente um servo. Concorda comigo? Uma pessoa que você se preocupa, uma pessoa que você tem afeto, uma pessoa que você se move em função dela, uma pessoa que você, né, é estimado para você, não é simplesmente um servo. Aquele servo era alguém de importância para ele, era alguém de valor, era valioso para ele. Isso ele demonstra com seus atos, com suas palavras, com sua atitude e tudo mais. Bom, diz a palavra aí que aquele servo estava como? Estava doente. Mas somente doente? Estava aí, diz o quê? Quase à morte, né? Notem bem essa expressão, quase à morte. O que ela pode dizer? O que ela diz? O que essa expressão diz? Quase à morte. Ele não tinha mais jeito. Hum? Será? Aos olhos do homem. Pense no problema, pense naquilo que eles estão enfrentando, pense naquilo aquele momento da vida deles, do servo, do centurião. Tenta imaginar a proporção daquilo. Quando você olha para uma expressão como essa, quase à morte, o que você fala desse problema? O que você pode me dizer desse problema? O que você pode me dizer dessa luta que esses caras estão enfrentando? Não tem solução. Gravíssimo.
gravíssimo. Ou seja, o que você, ao olhar para esse texto, para essa expressão, você pode me dizer daquele problema? Não havia esperança mais. Não havia esperança? Que eles estavam desesperados. Estavam desesperados. Eu acho que assim, que eles não tinham solução para resolver o problema. Isso. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que este problema que eles estão enfrentando não é qualquer problema. Quando eu vejo essa expressão quase à morte, ou seja, quase ao fim, quase sem esperança, quase sem ânimo, quase sem fôlego, quase sem força, quase sem vida. O que é quase a morte? É quase sem o quê? Vida, né? Quase a morte. Um momento onde todos os sonhos daquele homem, todos os propósitos relacionados à vida daquele homem, tudo que um dia ele já fez, tudo que um dia ele pensou em fazer, tudo que, né? Todo esse afeto, todo esse relacionamento, essa amizade, tudo que ele um dia construiu, estava o quê? Prestes ao quê? Acabar. Quase a morte, né? Toda a importância, né, da existência, da vida daquele homem, tudo aquilo ali, né, da sua vida estava prestes ao quê? Acabar. Quase a morte. A vida daquele homem estava prestes a deixar de existir. Ou seja, qual que é a gravidade do problema, gente? Não é um problema qualquer, concorda comigo? Não é qualquer problema, é um grave problema, é um grande problema. Né? Pergunta, por acaso você já experimentou essa difícil experiência de ter algo estimado em sua vida, porque ele era estimado por servo? Algo que você, né, você tem estima por aquilo e que está quase à morte? Às vezes, né, vemos não somente uma pessoa quase à morte, mas vemos muitas coisas quase à morte. Vemos relacionamentos quase à morte. Vemos um trabalho, um esforço que foi feito, como a gente viu sábado passado, que eles trabalharam a noite toda, que eles tiveram todo aquele esforço e não deu em nada. Então, a gente vê um sonho quase à morte, a gente vê propósitos quase à morte, a gente vê chamado quase à morte, a gente vê muita coisa quase à morte. Há muitas coisas que na nossa vida pode chegar a esse tipo de experiência, estar quase à morte. Essa experiência ela pode ser de muitos de nós, ela pode ter sido ou ainda está sendo muitos de nós. E esse tipo de experiência é sempre uma experiência totalmente, né, sem prazer, né? Ela é dolorosa, ela é sofrível, traz angústia, ela traz... Alguém já teve esse tipo de experiência? Alguém já teve uma experiência como essa? Você já, né, Graça? Eu lembro. Bom, verso 3 diz assim. Isso aqui é só para a gente entender o cenário, né, o que está acontecendo com esse homem e tudo mais. Verso 3 diz: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. Aqui o primeiro mistério dessa história. Aqui a primeira qualidade, né, desta fé que Jesus citou. Fé como esta. Jesus disse, uma fé como esta, uma fé que traz, né, que atrai a admiração de Jesus. O que você consegue ver aí, gente, na fé desse homem? Dá uma olhada para essa expressão. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus. O que você pode me dizer da fé desse homem com esta expressão? Ele não conhecia Jesus, mas ele ouviu falar. E ele sabia que Jesus podia curar o servo. Bom, olha só. Veja só, esse homem, né, vamos recapitular, é um romano, certo? Não é um judeu. Não é uma pessoa, né, que foi educado diretamente com os conceitos religiosos, né,
com aqueles que aguardavam de fato o Messias, não foi acompanhado, não foi educado religiosamente, não tinha uma educação religiosa, ele era um romano. Concorda comigo? Para o judeu, o romano ele era o quê? Era um pagão. Uma pessoa que não tinha conhecimento de Deus. Uma pessoa que não conhecia Deus. E aí, olha só, esse homem, sendo um romano e não um judeu, né, um homem que nasceu e cresceu sem ser influenciado, né, por outros que aguardavam o Senhor, o Messias, que conheciam a Deus e tudo mais. Diz o texto que esse homem ouviu falar a respeito de Jesus. Ou seja, toda a sua fé, toda a sua crença, toda a sua esperança em relação àquele seu problema, que não é pequeno, que não é qualquer problema, que é grave, toda aquela sua esperança, toda a sua fé, toda a sua confiança vem ou está baseada no simples fato de ter ouvido falar de Jesus. Provavelmente esse centurião, né, foi já centurião, quando já ali ajudava, diz o texto que ele ajudou a edificar a sinagoga, né, os anciãos falaram que ele era amigo do povo, quando ali já ajudou ou ajudava a edificar, aliás, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, quando ajudava já ali os irmãos, os judeus, foi que ele ouviu falar de Jesus. E ele ouve a falar de Jesus, e isto basta para ele se mover, para ele agir em relação àquele problema, em relação ao seu servo, que ele muito estima, que está quase à morte. Isso aqui é muito interessante, gente, e com certeza é um mistério. Porque geralmente acreditamos, muitas vezes nós acreditamos que precisamos aprender muitas coisas, precisamos ouvir muitas palavras, saber muitas coisas para começar a agir e a viver a fé, a começar a entender a fé e se mover pela fé. A gente tende a acreditar que a gente tem que ouvir tudo, saber de tudo, quase tudo, para de fato, aí sim, a partir daí, então começar a viver uma fé realmente atuante, uma fé realmente que vai atrair a atenção de Jesus. Será? O que você acha? Costumamos até falar, eu estou com minha fé muito fraquinha, Senhor. Preciso ouvir uma palavra, Jesus. Jesus, me mostra, me dá uma direção, me mostra um caminho. Se eu não estou entendendo. É ou não é? Mas aqui, gente, ó, o que a gente vê nesse texto, a gente vê o contrário. Esse texto nos mostra que uma fé que realmente impressiona Jesus é uma fé que, olha só, é uma fé que se basta, né, simplesmente ou unicamente no nome do Senhor e em sua autoridade. Esse homem ouviu falar do quê? De Jesus. Foi a única coisa que esse homem sabia. Ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu o nome de Jesus, ele ouve falar de Jesus, e isso basta. E isto para ele é o suficiente para ele se mover em função daquele problema, para ele agir e operar em função daquele problema, em função daquilo que ele está encarando na vida, daquilo que ele está passando na vida. Tendo ouvido falar de Jesus, ele se move. Diga-me, como que é a sua fé? Por acaso a sua fé, ela se move, ela se basta no simples fato de ouvir falar de Jesus, ou você precisa de muito mais? Este homem ouviu falar de Jesus e se moveu. Isto é ou não é um mistério? Ele ouve falar de Jesus. E tem mais.
Alguém lê para mim verso 4 ao verso 7. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que façam isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Bom, aqui aparece o segundo mistério da fé desse homem, a segunda qualidade da fé desse homem. Na verdade, o que a gente vê nesse trecho aqui nos ajuda a discernir um pouco melhor o que é e também o que não é a fé desse homem. Repara só. Ainda no verso 3, podemos ver que aquele centurião, ao ouvir falar de Jesus, enviou alguns anciãos, diz o texto, diz a palavra. Ele, ao ouvir falar de Jesus, tendo ouvido falar de Jesus, ele enviou anciãos dos judeus, pedindo-lhe que Jesus viesse curar o seu servo. Certo? Tendo ouvido falar, ele se move e aí ele pede para alguns anciãos irem até Jesus, pedindo que Jesus viesse curar o seu servo. Então, olha só, verso 4 e verso 5. Estes, diz aí o texto, estes quem? Os anciãos. Chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. O que de fato estes homens estavam dizendo a Jesus quando dizem assim para ele? Ele é digno de que lhes faça isso, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. O que esses homens querem dizer para Jesus? Ele merecia, que tinha mérito. Em poucas palavras, o que eles estão dizendo para Jesus? Vai, Jesus, ele merece. Vai, Jesus, atende esse pedido, Jesus. Por favor, Jesus, vai curar o servo. Esse homem bom, esse homem é digno, é amigo, Jesus, é amigo. Amigo do povo, ele merece. Ele ajuda lá na sinagoga. Ele ajuda lá no grupo. Ele ajuda lá na igreja, irmão. Ele merece. Em poucas palavras, é isso que eles estão dizendo. Você concorda ou não? Reparem só na fé destes homens. Reparem só na fé destes anciãos, destes homens. Sua fé está baseada em quê, gente? Né? Sua fé está baseada no quê? Em que princípio? Que princípio rege a fé destes homens? Se eu quiser, Deus me dá. Mais ou menos isso não. Hã? Da reciprocidade de obras, claro. Olha só, a fé desses homens está baseada neste princípio, de que ser bom e ajudar na sinagoga, ele é digno, ele é bom, e ele é amigo, ele ajuda na sinagoga, ele ajuda na igreja, irmãos, ele ajuda no grupo. Vai, Jesus, atende, ele ajuda lá no ministério. Isso para eles é o que garante a garantia que para eles que, né, Jesus vai atendê-los, Jesus vai realmente se mover em função deles. É isso que eles estão levando para Jesus. Estão falando assim, Jesus se move porque ele é bom, ele merece, ele ajuda lá na sinagoga. Né? É isso que a gente, né, não é isso que tem que fazer? Para você atender o nosso pedido? Não é isso que a gente tem que fazer? Eles estão falando assim, ele ajuda lá na sinagoga, ele é homem bom, ele é homem digno, ele é amigo, né? É isso que para eles garante uma resposta favorável de Deus. Será? Em poucas palavras, esses homens são como aqueles que acreditam que devem fazer algo para Deus, a favor de Deus, para ser atendido por Deus. Ele ajuda lá na sinagoga.
Ele ajuda a edificar a sinagoga. Ele é um homem bom, ele é um homem digno, ele é um homem amigo do povo. Então, Jesus, vai, atente. Você conhece gente assim? Já conheceu gente assim? Que pensa assim? Que vai para o ministério, porque ele acha que ao ir para o ministério, ao ajudar no ministério, ao ajudar na igreja, ao ajudar lá no grupo, ao ajudar lá... Ah, Jesus, agora você pode atender, porque ele é bom, ele é digno, tá? Ele ajuda. Ele é ajudador lá da igreja, ele é ajudador do grupo. Pode atender, Jesus, vale a pena, você não vai se arrepender. Ele é digno. Ele merece. Conhece gente assim? Pensa assim? Já viu gente assim? Ah! Vocês concordam com isso, com o que eles estão falando para Jesus? Vocês concordam com esse pensamento, com essa atitude, com isso que eles estão aqui, ó, imaginando, naquilo que eles baseiam, né? Se baseiam nessa, a crença deles é essa. Ah, Jesus, atende porque o homem merece, o homem é bom, você já viu aí, né? Estimado, o servo dele é estimado, carinhoso e tal, ele merece, Jesus. Vocês concordam com isso? Não, fala sério, hein, gente? Pensa bem e fala, né? E... Veja só como a história continua, gente. Veja só. Vejam o que o centurião diz a respeito disso. Verso 6.